Mas vamos falar um pouquinho do cenário americano, porque essas eleições brasileiras também têm relação com as eleições, com todo o quadro político lá, né, minha gente? Um quadro de um mundo globalizado em que tudo está vinculado. O que acontece no Irã, o que vai ter relação com o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece nos Estados Unidos tem direta relação com o nosso país. Por quê? Porque ano passado enfiaram tarifaço, intervieram na nossa política, esse ano, né, que o Trump está com guerra, né, esse ano passado foi guerra comercial, esse ano é guerra bélica mesmo. Fica toda a dúvida, né, de se ele vai intervir mais a fundo nas nossas eleições. Eu digo mais a fundo porque já interviu, né? Aquela história de PCC, Comando Vermelho, toda atenção é pouco, queridos e queridas. Para ajudar a entender esse quadro, temos aqui nossa queridíssima Gisela Enrique, que está na área, a primeira intelectual, pelo menos, que eu via falar que o Trump é uma autocracia. E que bom, né? Porque agora cada vez mais gente está entrando nisso. Buenos dias, queridíssima. Como vai por aí? Tudo bem, Rafael? Bom estar aqui com vocês e que privilégio estar aqui para ouvir o Walid falando. É ótimo, difícil encontrar certos pontos de vista também nessa linha, né, minha querida? Aí, bom, no meio dessa história de Irã ainda, sabe que uma das matérias mais lidas no Brasil, cara, Gisele, sobre Trump e Irã, é o Trump dizendo que recebeu informação da CIA de que o líder iraniano é gay. E eu quero bater minha cabeça na parede, porque a imprensa fica replicando isso e aquela coisa, né? Encher a zona com informações merdas, inclusive. É o Trump dominando toda a parte informativa, né? E não importa se o cara é gay, se não é, gente. Umas besteiras, né? Mas, enfim, como é que você está vendo também essa situação toda, minha cara, das negociações? Supõe-se ali que o Trump ficou meio no impasse, né? Tá meio que voltando ao ponto do começo da guerra, realmente, que é o que tem se observado. Mas como é que tá a leitura aí dentro dos Estados Unidos no geral, minha cara? E a sua leitura sobre esse caso aqui, das negociações indiretas entre Irã e Trump? Estados Unidos, né? Essa coisa dele ser dele é gay é engraçado porque também diz que ele está enfraquecido por isso, né? Por conta das leis locais contra a comunidade LGBTQI. Mas ele também já disse é, que o Irã o apontou como supremo líder, claro, de forma irônica, né? Mas não tão irônica, ele também quis ser o próximo Papa, falou que podia ser indicado, ou, enfim. Vamos lá. Eu queria trazer um aspecto aqui para a discussão, essa coisa do vai e volta, né, do Trump chicken out. Ele já tinha apontado a semana passada 48 horas para ter algum resultado da negociação, ou ele iria obliterar, destruir as usinas nucleares locais. Agora ele voltou a dar 10 dias para o Irã. Aí ele falou que as negociações avançaram, colocou aqueles 15 pontos que o Alid trouxe, e deu 10 dias, agora que abriu no dia 6. Mas eu queria trazer um outro aspecto, Rafael, porque eu comecei aqui a trazer o aspecto de quem está negociando. Então, eu falei do Jared Kushner e do Witkoff, né, que não são diplomatas, não entendem de Oriente Médio. Aliás, na primeira discussão ali com o Irã, que o Irã colocou na mesa de discussão pontos interessantes e que eles não iam continuar o enriquecimento de urânio, entre outros, de acordo com a Fatwa, veio uma reportagem muito interessante dizendo que ou uma leitura que os Estados Unidos ia de qualquer forma para a guerra e ignorou o acordo, outra leitura é que eles nem entenderam o que estava sendo proposto. Isso tem muito a ver com uma diplomacia que deixou de ser profissional, deixou de ser baseada em alianças e é baseada em negócios, que foi esse ponto que eu trouxe da última vez que a gente falou, né? Quem gera valor econômico, monetização e quem agrada o chefe. E essas duas figuras, principalmente o Kushner, tem muitos negócios na região. Por que eu estou trazendo isso de novo? Ontem ele ficou 1h30 falando sobre a guerra, o Trump. E ele adicionou pela primeira vez duas outras figuras. Uma, o J.D. Vance, que ele falou que vai entrar na negociação, que é alguém que é absolutamente America First e contra o Trump ter entrado no Irã, e o Marco Rubio, que é o falcão do Partido Republicano e apoia. Só que o Marco Rubio devia estar desde o começo. Isso é muito inusual também na diplomacia. O secretário de Estado não estava em nenhum momento presente, né? O Trump deixou o Kushner e o Witkoff ali, que tem esse interesse financeiro que eu trouxe na nossa última conversa. Agora que a coisa está ficando mais difícil, ele colocou as outras duas figuras. Então, esse foi um grande recado que ele deu ontem, eu acho, na coletiva de mídia que ele falou.
Outra coisa, um aspecto que eu queria trazer também que eu acho interessante, é o Paquistão parece que ganhou um assento à mesa ali nas negociações, né? Então, parece que ele está sendo o grande intermediário, não o Egito, não o Omã. E aí, olha que interessante, o Paquistão investe no mercado imobiliário dos Estados Unidos, né? O Paquistão que fez grande campanha para o Trump ser o ganhador ali do Nobel da Paz e vive adulando o Trump, tem um hotel que chama Hotel Roosevelt em Nova York. E eles fizeram um grande acordo com o Witkoff, que também é do mercado imobiliário, vão pôr abaixo ali o hotel e vão refazer aquilo com novos contratados na região. Olha que interessante, né? E também o Paquistão investiu pesadamente na empresa que é da família do Trump e da família do Witkoff também investe lá, que é a World Liberty de criptomoedas. Assim como os outros atores do Oriente Médio também investem na criptomoeda, na World Liberty, da família do Trump, como os Emirados Árabes e tudo mais. Então, eu estou voltando aqui porque muita gente fala qual o objetivo dos Estados Unidos na região, né? Além de ter uma diplomacia abatalhoada, que muda de um dia para o outro, pelo menos esse aspecto, cada dia fica mais claro para mim os interesses dele na região e por que o Paquistão ganhou um assento à mesa. Queria trazer um pouco esse aspecto, Rafael. Nessa do Paquistão não tinha a menor ideia. Eu sabia que eles estavam de intermediários, mas nesse nível assim de proximidade, olha. E eu comentei aqui no chat, né? O Jared Kushner é o genro do Trump, o cara botando a família dele com interesses nessas negociações para negociar uma guerra, minha gente. É surreal o que acontece. E lembrando que ele não tem cargo formal, então ele não passa por escrutínio, ele não passou pelo Senado. Se tiver uma CPI do que aconteceu no Oriente Médio, se for considerado que ele misturou ali interesses privados com interesses de Estado, ele não pode mostrar nenhuma documentação, nem tem obrigação de abrir dados fiscais. Então, ele está de uma forma absolutamente informal ali. É uma loucura isso, né? É o Bolsonaro botando os filhos na política. Eles são tudo assim também, né, Gisele? É muito sintomático nesse sentido. Mas enfim, a gente vai acompanhar essas negociações. Estamos começando, interessante ver esses recuos, né, do Trump, que sempre falou muito grosso, vamos obliterar o Irã e tudo mais, e agora não, agora parece negociando. Mas as pessoas percebem, né, obviamente, né, Gisele? O bolsonarista e o trumpista não, né, que eles vão comprar nas narrativas, até porque as táticas para mantê-las e guiá-las para um lado ou para o outro se mostram muito eficazes, né, muito impressionante. Tem que faltar um pouco de cérebro, de lógica, né, para cair nessas táticas. Mas é justamente também o que falta para esse campo da extrema-direita, infelizmente. E gente, às vezes, que não é mal intencionada, mas que é levada, né? Fica tomando campanha nas redes sociais, tem estudo mostrando que se você é exposto a um fato, né, muitas vezes, mesmo sabendo que é um fato falso, a sua cabeça vai ficar com essa referência, porque ela foi muito bombardeada, né, com informações. E aí você tende a acreditar em algo, pelo menos em alguma medida, ou pelo menos a considerar, a ter uma posição política que considera essa posição, essas informações falsas. É surreal o nível das fake news no planeta, assim, minha cara. Até nesse sentido eu te pergunto, teve um aspecto aqui meio besta, mas que está repercutindo hoje também, e talvez com um pouco mais de grau de necessidade de repercutir. Que o Trump falou que vai botar a assinatura dele em notas do dólar, né? Parece uma besteira aí, assinatura em todas as notas de dólar, primeira vez que isso acontece, mas aquela coisa do personalismo, né, minha cara? Você estuda muito bem isso e denuncia muito bem isso. Tá nessa linha, né? Não é, isso aqui não é qualquer besteira, quero dizer, né? Ele sempre deixa na marca. Pergunto também, se você acha uma besteira também, pontue, porque eu tô formando. Enfim, o que chega dos Estados Unidos eu aprendo mais com você do que com apurações próprias, para falar a verdade, meu cara. Mas agora as notas de dólar, então vão ter a assinatura do Trump, isso que é um fato aí, né? Isso é aquela coisa de autocratas que tem problemas de ego e precisa do nome, precisa da foto, precisa ter tudo dourado ali na Casa Branca, precisa do rosto dele ali na frente do Departamento de Justiça para dizer que aquilo é dele. É mais uma dessas ações. Outra coisa que eu acho interessante comentar, Rafael, ele falou muito da Venezuela ontem. Então, ele dá algumas pistas para a gente começar a entender direito as motivações do Irã. E ele fica ressaltando muito: olha o que aconteceu na Venezuela, né? Agora a gente tem um bom relacionamento com eles e a gente tem o petróleo, né?
E o Walid falou isso, né, na coisa de ele querer controlar o petróleo. Isso tem muito a ver com a visão de mundo dele energética, não da energia limpa, não da energia que está se usando hoje, das empresas fumejantes que estava na campanha dele, de trazer indústria manufatureira para os Estados Unidos. Ele tem muito essa cabeça ainda de uma outra época. E cada vez mais dá para entender, e ele não foi os grandes militares disseram para ele não invada o Irã, né? E ele deixou isso para trás, ele foi na percepção dele. E me parece que é isso que ele queria no Irã, né? Então eu falei já também da Kagan Island aqui, que até o Eurasia Group falou que acha que a grande estratégia dele é controlar a Kagan Island e dominar mais ali o Estreito de Hormuz. Parece que esse também era uma estratégia dele, que estava na cabeça dele inicial, e diminuir o acesso, como a Lid colocou, à China. E quando ele fala muito, a gente começa a entender um pouco mais isso. É, esse é o ponto que eu queria fazer aqui. Não, muito bom. E aí tem relação total. Aí hoje, Zé, você mencionou nesse aspecto de autocracia, eu tenho dito que você foi das primeiras que eu ouvi realmente a falar, né, do Trump como um autocrata. E eu digo isso, gente, porque na imprensa brasileira é muito notável. O ditador Nicolás Maduro enche a boca para falar, ok, não vou entrar no mérito, tá cheio de coisa lá, ele tá junto dos militares, da Igreja Universal. Maduro tem as questões dele, inclusive começa hoje, né, a audiência, hoje tem a audiência dele. Não tô Tem. entrando muito no mérito porque tá meio não boto muita fé nesse julgamento, mas eu já vou te perguntar sobre isso. O que eu queria te perguntar é, quando você coloca que o Trump é autocrata, você já encontrou resistência, minha cara? Tem seu livro, né? Autocracia, meio de um essay, você deu uma série de entrevistas. Você encontrou já gente resistindo a esse termo aplicado ao Trump? Inclusive na imprensa, assim, te pergunto mais, não trumpistas, né, reagindo, porque suponho que há muitos, então, infelizmente, a agressividade dessa galera é marcante. Mas assim, gente mais ao centro, você já encontrou pessoas resistindo ao termo Trump é autocrata, a esse entendimento? Tá. Deixa eu terminar, que eu não fiz o ponto principal na anterior. Boa, boa. Ao mesmo Bora. tempo que eu falei que ele falou da Argentina, ao mesmo tempo que ele deu esse prazo de 10 dias, eu vi que você estava falando isso com a Lid, e falando Isso. também que isso era um sinal ruim, mas ao mesmo tempo que ele fez isso, Rafael, ele está colocando 10 mil tropas em terra. Então, eu voltei a falar da Kagan Island e ele tá dando sinais dúbios, né, se essa guerra vai acabar ou não. E se a gente Isso pensa no no Irã. orçamento, Irã, né? Não Cuba, que eu já tô com. não, os Estados Unidos, ele está mandando Não, 10 mil tropas mas pro Irã. para o Irã. Então, ele está dando Nossa, sinais dúbios, né? Se ele para esses sei. 10 dias, mas ele está mandando 10 mil tropas, alguma coisa ele vai fazer com as tropas. Onde ele vai colocar? Ele vai se focar na Kagan Island, que é estratégica ali para a região do petróleo. Eu estou colocando esses pontos de interrogação porque eu não sei se essa guerra vai acabar tão rápido. É muito difícil a gente prever isso. E ele tem mais. São 4 dias de guerra, ele tem mais um mês antes dele precisar de mais dinheiro que venha pelo legislativo. Então, acho que pelo Sei. menos esse mais um mês, talvez a gente vai ver isso continuar. Vai ficar nesse vai, não E vai. esse é o ponto que eu queria fazer. A autocracia, se tem resistência, que é o que você me perguntou, cada vez mais não, ainda mais que a gente teve o VDEM, né? O VDEM colocou, nunca se viu um país deteriorar tão rápido, nem as outras autocracias, nem a Hungria, E nem tem é o nenhum. estudo da Suécia lá, né? Aquele VDEM é o estudo mais usado, que estuda a saudabilidade das democracias, da Suécia, da Universidade de Gothenburg, e eles não colocaram no Meritocracia, que foi o nome que eu coloquei, porque eles ainda colocaram colocaram que ele está num processo de autocratização muito Caminho. acelerado, não colocaram porque eles colocam que eles ainda há lisura eleitoral, então eles foram um pouco mais conservadores, esperando o resultado das eleições de meio de mandato, tá? Esse índice ele é anual, né? Então, se houver algum problema nas eleições, então aí vai para a autocracia direto. Mas é importante ressaltar o quanto foi rápido. Nunca viram algo tão rápido em termos de autocratização como que aconteceu nos Estados Unidos. Então, a resistência, esses índices, de verdade, eles não são tão fortes nos Estados Unidos como eles são no resto do mundo. Eles não têm tanta visibilidade.
Mas enfim, eu acho que no mundo jornalístico, acadêmico, cada vez mais estão usando essa palavra sim agora. E com relação ao Maduro, foi Bom, ontem a rodada, foi dia 26. já fechou? Ou hoje tem Foi, mais? então, foi Foi uma ontem, rodada que uma rodada. não foi muito significativo e não temos data para a próxima. Ah, E o que foi a defesa dele, que é o advogado que é até do Assange, ali do Wikileaks, trouxe muito a questão de que ele não estava sendo pago e até ameaçou sair do caso, porque os Estados Unidos congelou todos os assets da Venezuela e o Maduro não estava tendo acesso para pagar o próprio advogado. Então foi esse o ponto que ele colocou. O juiz não caiu nisso, mas falou que e foi para cima da acusação, que é o governo americano, dizendo que isso não pode acontecer, né, que ele tem que ter direito a um advogado de qualquer forma. Então, foi mais essa questão que foi discutida. A questão a fundo, que é se discutir se ele foi preso ilegalmente, e a questão principalmente das acusações de narcotráfico, ainda não, acho que é uma coisa que vai demorar um pouco. Tem um entendimento, uma jurisprudência dos Estados Unidos, logo depois do caso do Noriega, que era um outro contexto, de que os Estados Unidos pode prender ilegalmente alguém e mesmo assim ele ser julgado em território americano. Essa é uma jurisprudência que sim, bate de frente com o direito internacional, mas existe. Existe uma aposta de que esse juiz ele é bastante constitucionalista, então ele não iria contra isso. Eu tenho uma percepção de que ele pode contestar se aplica nesse caso e por quê, isso a gente ainda vai ver mais lá para frente, Rafael, mas fato é que eu acho que ele está indo com muito cuidado nesse caso do Maduro. É uma questão geopolítica muito complexa. daí, como correu o processo, vai ter relação com esses índices de autocracia. É que tem umas acusações bem insanas, né, Gisele? Ele é acusado, tem essa história do tráfico, né, que eles colocam lá, já é contestável. Mas tem uma acusação de porte de armas. Um chefe de Estado, gente, é tipo, você está criminalizando. Você está dizendo que todo presidente que tem um exército é criminoso. É isso? É uma loucura esse processo. E uma bandeira vermelha importante. Eles também têm um informante. O New York Times trouxe uma reportagem interessante também, de que tinha alguém que já estava preso, ligado ao narcotráfico na Venezuela e que tinha se tornado informante no caso do Maduro. Por que eu estou ressaltando isso? Porque os Estados Unidos têm um preso que é o Ricardo Magro, aqui na Flórida, que o Lula, naquele momento, o ano passado, não agora, da reclassificação do PCC e do Comando Vermelho como narcoterroristas, o Sim. Lula estava naquela diplomacia naquela ambiguidade, né, aquele embromation no português. E ele deu a cabeça do Ricardo Magro para os Estados Unidos. Não, nós cooperamos com vocês. Aliás, tem um aqui que é daquela Operação Carbono Zero. Ele o Ricardo Magro é o maior devedor do fisco americano, 26 bilhões. Ele é ligado àquela refinaria, aos postos de gasolina, lavagem de dinheiro do PCC, muito ligado à Isso. turma do Cunha, enfim. E o Lula deu a cabeça dele, falou: olha, ele está lá, né? E pediu a extradição para o Brasil. Fato é que o Departamento de Justiça não falou ainda se vai extraditar, qual o status, o que ele vai fazer, qual é o status do Magro. Que abre para o Brasil uma bandeira muito vermelha, porque esse foi o modus operandi, dele aproximar o Maduro do narcotráfico, né? Foi. Então a É, gente está num caminho muito complexo com os Estados Unidos nesse momento. bom, e se vai intervir na eleição brasileira aqui ou não, em parte já interviu, né? Com essa história de PCC e Comando Vermelho, a gente vai ficar mais atento por conta desse cenário, sem falar em Musk, tudo que já aconteceu em anos anteriores, né? O próprio tarifaço, mas eu ainda entendo que isso depende ainda da situação interna dos Estados Unidos e até do diálogo, né? Lula-Trump. A história do encontro parece que foi adiado em função do confronto realmente. Até nesse sentido, e ensaiou com isso, queridíssima, a situação eleitoral, né? O Trump já deu mais de uma ameaça às eleições e tal. Teve um fato aqui, eu não entendi muito bem porque que aconteceu essa eleição em Mar-a-Lago, né? Que é o lugar que ele tem um resort, o Trump tem um resort e tudo mais. Mas perdeu ali, né? Os democratas venceram. Como é que você está vendo
panorama eleitoral. Aliás, se souber explicar essa eleição aqui para mim, porque é confuso o processo eleitoral americano, né? Já Claro. começou, é uma loucura o que está acontecendo. E como é que está vindo o Congresso, minha cara, no meio dessa. Eles têm um mês, né? Até. Bom, vamos separar as questões. Focar primeiro no eleitoral, como é que você está vendo Tá. essas Antes de eu prévias das fofocar o eleições? eleitoral, deixa eu fofocar o Melhor. eleitoral brasileiro. Eu estou muito Ah, preocupada com essa situação do magro e do que pode ser de intervenção no Brasil, uhum. porque as últimas pesquisas no Brasil indicaram um quadro muito próximo, né? Foi. O empate técnico no segundo turno, possivelmente, entre o Lula e o Flávio. Então, qualquer intervenção estadunidense, mesmo você falou agora, Rafael, de fake news, informações falsas, pode fazer uma enorme diferença na eleição brasileira. Então, mesmo que a gente não espere um bombardeio no Brasil, embora isso já esteja acontecendo, seja possível, por exemplo, no Equador, mas qualquer intervenção no sentido de começar com relação ao Lula, ligamento com o narcotráfico, por mais que sejam fake news, podem fazer uma diferença enorme. Então, é uma situação para mim que o Brasil está bastante delicado por ser um ano eleitoral, né? Foi diferente do ano passado. Mas com relação às eleições aqui, eh, para quem quiser ver também, eu fui essa semana para Washington exatamente para falar disso É a com questão do alguns minoria, nem sabia. congressistas, Muito legal, e com parabéns. o Washington Brasil Office. E a gente vê também, e eu já falei isso aqui também, Rafael, o quanto. E a gente foi para a parte mais à esquerda dos democratas, e mesmo assim chegaram lá muitas pessoas do Brasil ligadas à extrema-direita, dizendo que o Bolsonaro estava em prisão política e que Nossa. o que o Lula estava negando uma prisão domiciliar e o fato dele estar doente. Isso chega muito rápido, isso chega de forma muito abundante e, de novo, a contra-retórica não chega. Se isso está chegando na extrema esquerda lá, você imagina o que eles fazem até com os outros, né? Então, ressaltando de novo como seria importante ter um corpo a corpo ali dos nossos congressistas com os congressistas estadunidenses, principalmente que agora, você falou de eleição americana, muitos, por conta desses números que o Trump está tendo, ele caiu, olha, já para a gente entrar em eleição americana, deixa eu ver se eu acho aqui os números. Ele caiu na última Reuters Ipsos de 40 para 36% em pouquíssimos dias, são 4 pontos percentuais. O apoio à guerra é um entre 3 americanos apenas. E se você for considerar tropas terrestres, que é o que ele falou que já está mandando lá, somente 7%. Então, essa situação pode afetar eleições na medida em que os parlamentares republicanos começam a perceber que é um mau negócio apoiar o Trump. Então, é aqui que pode ser um momento da virada e talvez um momento importante para fazer esse um a um dos nossos congressistas levando o que está acontecendo na real aqui no Brasil para eles, né? Para dar argumentos até. Mas, enfim. É, você me perguntou da eleição em Mar-a-Lago, é super interessante o que está acontecendo aqui, porque a gente já está vendo, essas eleições que acontecem fora de data são um grande termômetro para a gente ver o que vai acontecer nas eleições de meio de mandato. Essa foi uma eleição para uma deputada estadual, né? E ela ganhou no distrito eleitoral onde está Mar-a-Lago, que é a casa do Trump. Então, por isso que ganhou muita relevância. Há uns dias antes, tinha ganhado o prefeito de Boca Raton por um voto, o democrata. E aí fizeram uma recontagem, deu 5 votos a mais de diferença para o prefeito democrata de Boca Raton. Há um tempo Caralho. atrás, você noticiou a prefeitura de Miami se tornou democrata. Se a gente considerar Miami e Boca Raton, 30, 45 anos que não se tinha um prefeito democrata. Então, para um estado tão republicano como a Flórida, já tem alguns analistas falando: será que ele vai voltar a ser purple? Purple é um estado que é metade republicano, metade democrata. Então eu acho muito interessante, a gente tem que interpretar isso como e tem uma ironia que o Trump saiu ali de
É, ai, qual aquela região de Miami que ele gostava e morava do lado do Epstein? Se alguém lembrar, coloca aqui. Não é Miami, é Palm Ah, essa eu não Beach, sei. se eu não me engano. E ele saiu de lá, quando ele foi para Mar-a-Lago, ele falou que era porque ali era dominado por democratas a política local. Ele foi para Mar-a-Lago e agora a política veio até ele e virou, só para fazer um trocadilho aqui com uma situação interessante. Tudo leva a crer que vai ter uma grande virada nas eleições de meio de mandato, Rafael. Todas, e não é só na Flórida que a gente está olhando agora, mas em outras eleições pelos Estados Unidos, né? Nossa, e que. Amém, que seja assim, porque olha, eu fico preocupado com as eleições brasileiras, né, gente? Não é nem que eu quero decidir os destinos americanos, eu nem sei direito o que acontece na política americana, eu não sei o que a nossa queridíssima Gisele relata também, claro, e coisas que eu estudo por conta própria, mas minha preocupação é a eleição brasileira. E é o que você mencionou, né? Não precisa nem ser, não vai jogar uma bomba e sequestrar o Lula, mas qualquer intervenção já é preocupante, né, meu cara? E o cenário é de alerta. Sobre a guerra, fica esse ponto de possível envio de tropas terrestres, importante, negociações no meio disso. O que vai sair, gente, só o tempo dirá, porque realmente, olha, muito difícil de prever. A gente não tem todas as informações também, né? E bom, queridíssima, muito obrigado. Espetacular a entrevista, realmente. Um banho de conhecimento aqui da sua parte. E muito obrigado, caríssima. A gente está à disposição também, viu? Manda os artigos, manda. Recomendamos o livro também da nossa queridíssima, que o queridíssimo Mimimi também aprova com toda a regra. Ele te acompanhou ali no Congresso Americano também. Parabéns por isso também, minha querida. Seu trabalho é fenômeno. Quanto mais a gente conversa aqui, mais, né, te admiro e vou te exaltar, obviamente. Ótimo fim de semana, minha cara. Obrigado mesmo. Poxa, a admiração é recíproca, Rafael. Baita jornalismo. Privilégio estar aqui. Um abraço para vocês. Obrigado, queridíssimo. Prazer enorme.